Deuteronômio 19, versos 8 e 9. Convido os irmãos para a gente ficar de pé mais uma vez, em reverência à palavra. E vamos ler a uma só voz, irmãos. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Pai, obrigado porque a tua palavra foi lida. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações através da explicação, da explanação, da pregação da palavra, e que, ó Deus, nós sejamos tocados, sejamos fortalecidos, que o Senhor revele a nós, ó Deus, o teu querer, e que, ó Deus, tenhamos a graça, a alegria de ser os detentores das bênçãos e das promessas de Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Veja, irmãos, o exemplo desse jovem que nós vimos no vídeo é de uma família, um pai e uma mãe crentes, que oraram e tiveram seu filho, mas ele nasceu com problemas, e eles enfrentaram essa situação acreditando que aquele menino era o cumprimento de uma promessa de Deus, apesar do problema. Quando esse menino cresce, imagine, deficiente, ele contou que era chamado de Saci, que tinha muitos apelidos na escola, porque ele tinha uma perna só, mas isso não o impedia de jogar bola com prótese, de correr e brincar com a criançada, porque ele era uma criança. Mas quando chega numa certa idade, parece que começam os questionamentos. Ele disse que perguntava para Deus por que ele nasceu assim, por que ele era assim, até que ele conseguiu se apegar também nas promessas de Deus e encontrou a bênção de Deus na sua vida. Irmãos, o que seria de nós sem as promessas de Deus? Será que a gente seria feliz? Será que dá para ser crente sem as promessas de Deus? Ora, Deus deixou as suas promessas na Bíblia e nós estaríamos perdidos se não fossem as promessas de Deus. Não teria como ser crente, não teria como ser feliz. Porque uma das promessas de Deus é o perdão dos pecados, por exemplo. É uma promessa. A gente crê na promessa, a gente pede perdão, a gente recebe o perdão, a gente é crente por causa da promessa. Mas a palavra de Deus tem muitas promessas para nós. E tem igrejas que supervalorizam as promessas. Então, só fala das promessas. Mas um outro extremo de igrejas são aqueles crentes que desconhecem as promessas de Deus. Parece que rejeitam ou desprezam as promessas de Deus. E alguns chegam a dizer até que, olha, eu acho que isso não é para os nossos dias. Eu acho que tal promessa já não é mais para hoje em dia. Por exemplo, a cura. Por exemplo, a resolução de problemas que a pessoa pode estar vivendo no seu casamento, no seu lar. A prova disso, por exemplo, só um exemplo, é o grande número de casamentos que tem acabado. Por quê? Porque talvez muitos casais crentes até não estão acreditando que o Senhor Deus é aquele laço de 3 dobras que faz com que o casamento fique firme. Então, não creu na promessa, já começa a desconfiar da graça. Lembra? A graça de Deus é melhor que a vida. Ora, se a graça de Deus não for melhor que a vida, eu vou começar a fazer tudo que a vida faz, o mundo faz, e a graça de Deus vai ficando de lado. Então, pronto. É o retrato que a gente vê muitas vezes. E amados, eu creio que é pecado não conhecer as promessas de Deus. Uma vez que elas estão reveladas na Bíblia, desconhecê-las é pecado. Assim como também é pecado não fazer uso delas. Querer viver como se elas não existissem para nós, como se elas não fossem reais. Isso é uma caricatura de cristianismo. Viver fora das promessas de Deus. Viver fora da busca das bênçãos de Deus. Viver fora da dependência de Deus. Será que é possível ser crente sem as promessas de Deus? Será que é possível ser feliz na vida cristã
sem as promessas de Deus? Então, meus queridos, sábio é conhecer as promessas de Deus. E sábio é buscar as promessas de Deus. Entre tantas promessas que a gente tem na palavra, a gente tem que frisar, irmãos, e buscar em primeiro lugar a promessa de uma comunhão íntima com Deus. Porque é isso que vai sustentar a gente na hora da luta, na hora da provação, na hora da tentação, na hora da depressão, da frustração, da rejeição. Se você não leu o boletim de hoje, leia depois. Enfrentando a rejeição. Como muitos crentes sofrem, irmãos, porque passam por essa situação de rejeição e não se apega na promessa do amor eterno de Deus. Percebe? Para cada situação de derrota nossa na vida cristã, tem uma promessa na qual a gente não se apegou. Ora, como que o crente vai ficar com síndrome de rejeição se ele tem um Deus que mandou o próprio Filho para morrer por ele na cruz? De um amor eterno, incomparável, imensurável, que cobre multidão de pecados, que nos carrega nos braços. Então parece que as situações em que a gente desconhece algumas promessas básicas da vida cristã, ou que a gente está buscando outras promessas. Senhor, me dá um emprego novo. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, me dá uma casa nova. Mas, Senhor, aquela comunhão íntima contigo, aquela vida cheia do Espírito Santo, aquela vida de consagração no altar, parece que não é tão importante. Então, nesse caso, nós pecamos, quem age assim peca, por supervalorizar a promessa de Deus e não o Deus da promessa. Então, queridos, entre tantas promessas, vamos frisar, vamos enfocar, vamos enfatizar na nossa existência a promessa que Ele nos fez de uma vida de comunhão com Ele, de uma vida de vitória e não de derrota, de uma vida de obras e de frutos na casa de Deus e não de acomodação, numa vida de santidade e não de pecado, numa vida de evangelização e testemunho e não de silêncio, de uma vida de concordância com Ele e não de concordância com o mundo, com a vida. A promessa da herança eterna, irmãos, é aquela que nos dá ânimo para o dia a dia. Se apega na promessa da vida eterna, irmão. Na hora que você estiver mais abatido, lembra, lá no céu, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. As primeiras coisas já terão passado, tudo se fará novo. Por exemplo, esse menino aí, o Daniel, lá no céu ele terá um corpo novo. Ele terá braços, ele terá pernas, ele será um sujeito perfeito, porque lá no céu não haverá imperfeições. Amém, amados? Aqueles irmãos crentes cegos esperam chegar no céu porque lá eles terão vista, eles verão. Apesar de que Deus pode curá-los aqui na terra também, se Ele assim quiser. Deus pode fazer isso porque Deus é Deus. Mas e se Ele não quiser? Você vai desistir? E se Deus falar, não, eu não vou te restaurar aqui, filho, eu vou restaurar você só lá no céu. Você vai desanimar? Você vai esquecer as centenas de promessas que Ele fez? Não desista das promessas de Deus. Satanás é astuto, está em nosso derredor, rugindo como um leão, querendo quem possa devorar. Então, muito cuidado. Quando vier a luta, ele vai falar para você assim, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não te atende? O que adianta você ir na igreja? O que adianta você falar que você é crente? Mas nós cremos na promessa de Deus, de que adianta sim. Então, quando essa vozinha estranha vier, nós vamos dizer, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque adianta sim, eu sou crente, eu sou feliz, Jesus está comigo, eu posso não ter tudo que eu queria, não ter tudo que eu desejo, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus de promessa, um Deus que me ajuda, um Deus que me sustenta, um Deus que me salvou, o meu nome está lá no livro da vida, é lá que eu vou morar, em nome de Jesus, não vou ficar abatido com os problemas da vida. Nessa situação do texto que lemos, a circunstância em que essa palavra foi dita, lá no Velho Testamento, eles estavam dependentes da promessa de Deus. Naquele contexto, amados, era a terra prometida. Era a terra. Oh, que sonho! 40 anos andando no deserto. 40 anos para alcançar aquela bênção. É uma vida 40 anos.
Uma vida inteira. E eles estavam na confiança de que Deus estava guiando eles para a terra prometida. Mas nem todos estavam muito confiantes, não é? Todo mundo confiava? Todo mundo se apegou nas promessas? Muitos morreram pelo caminho. Muitos blasfemaram contra Deus. Muitos desistiram da promessa. E aqui nesse texto, irmãos, Deus fala dessa promessa, mais uma vez, dizendo agora no versículo 8 que ele poderia até dilatar os limites da terra, ou seja, aumentar a bênção na vida deles. E eu creio, irmão, que nós temos que nos ver nessa situação. Deus já tem nos abençoado, não tem? Quem Deus tem abençoado aí? Fala um amém aí. Ah, todo mundo é abençoado aqui, glória a Deus. Mas Deus quer dilatar os nossos limites, irmão. Deus quer dilatar. O que é dilatar? É aumentar. Não se conforme se você alcançou chegar num estágio de vida espiritual X. Queira mais. Não se conforme se você já leu a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Queira mais. Não se conforme se você já evangelizou 1, 2, 3 ou 10 pessoas. Queira mais. Porque quanto mais Deus te abençoar, mais você vai abençoar. Quanto mais Deus abençoar a gente, mais nós vamos ser usados por Deus. E quanto mais nós formos usados por Deus, mais Deus vai nos abençoar, irmãos. Lembra, a maior bênção que nós vamos enfatizar na nossa jornada não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a saúde. Tudo isso nós vamos falar sim, vamos orar sim, vamos buscar sim. Mas a maior bênção, amados, é ser bênção nas mãos de Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa é a maior bênção, né? Porque o resto fica, mas ser bênção nas mãos de Deus acrescenta tesouros eternos. Será que Jesus falou alguma coisa sobre isso? Ajuntar tesouros lá no céu. Mas se Deus te acrescentar e dilatar os seus limites de bênção material aqui na terra, irmão, glória a Deus, você vai dizer como o povo de Deus fala, não foi a minha força, não fui eu, foi Deus que me deu, e isso é de Deus. Amém? Daniel ontem falou, essas medalhas todas são de Jesus. Essas medalhas todas são de Jesus. Eu até perdi a conta, vocês contaram quantas medalhas ele falou? Quantas? Fala mais alto. 15 nas Olimpíadas, né? E 2 prêmios daquele que a gente mostrou o vídeo, que é um prêmio que aqui no Brasil só o Pelé e o Ronaldo ganharam. É um prêmio mundial de atletismo, seja ele olímpico, paralímpico, tudo junto. Então eles pegam alguém que se destacou naquele ano e ganham um troféu, tipo um Oscar, né? E ele já ganhou 2. 2. Porque esse moço, ele realmente nada muito, né? Ele chega lá e bate recorde e tal. Mas não é assim, chega lá, vai pulando e nadando. Ele contou do esforço que ele fez para chegar onde ele chegou. E também falou das lutas que ele passou para chegar lá. Um dia, quem sabe, a gente traz esse moço aqui para dar um testemunho, né? Já mandei uma mensagem para ele. Vai orando aí, irmão. Vai orando aí que eu já mandei um convitinho. Mas, irmãos, Deus está dilatando os limites dele, não está? Por que às vezes a gente se acomoda, gente? Eu creio que é porque nós muitas vezes não estamos conhecendo a dimensão das promessas de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente não tem esse conhecimento do que ele falou na palavra, ou quando a gente desconfia, fica meio em cima do muro, né? A gente não se joga nos braços de Deus. A gente não confia totalmente nas promessas de Deus. Mas, meus irmãos, aqui está a palavra. O Senhor fala de dilatar os limites, aumentar os limites que ele havia jurado aos pais daquele povo dar para eles. E então, no versículo 9, ele fala de algumas coisas que eles tinham que observar para que essas promessas fossem alcançadas. É nesse ponto que nós temos que focar os nossos olhos. O que é que eu tenho que fazer para conseguir essa bênção? Imagina que chega uma carta para você, lá daquela situação, né? A tia da Patagônia, lembra? Eu acho que eu já falei aqui, né? Patagônia é um paizinho bem distante. Aí você tem uma tia lá que você nem sabia, uma tia, e você é o único herdeiro.
chega uma carta, você é o herdeiro de uma herança assim, vai resolver todos os seus problemas de dinheiro. Você vai chegar aqui para o departamento de missões e falar, Edson, eu quero sustentar 3 missionários, eu sozinho, vou sustentar aqui em nome da igreja. Já pensou que bênção, irmão? Cai assim do céu uma herança no teu colo? Seria a bênção, não é? Para mim seria a bênção, né? Se vier, eu aceito. Aí, irmãos, você vê aquela carta, você lê aquele e-mail e deleta ele. Isso aqui é vírus. Não, isso aqui não é para mim, não. Acho que daqui 3, 4 dias eu vou saber o que está escrito nessa carta. Eu só li até falou de herança, mas isso aí deve ser verdade, né? Tá lá o carimbo, o brasão da Lituânia, tá o brasão lá da República Federativa, não sei da onde. Seu nome, seu CPF. Será que você ia demorar para ir atrás? Na hora, hein? Não é? Na hora. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para pegar esse dinheiro logo. Antes que eles mudem de ideia, né? Antes que apareça um outro parente. Deixa eu correr atrás logo dessa herança. Deixa eu correr lá atrás logo dessa promessa. Porque, irmãos, quando as promessas são espirituais, nós não observamos exatamente os passos que têm que ser dados para recebê-las. Mas quando são coisas materiais, a gente quer cumprir direitinho. A gente quer fazer certinho, né? Porque a gente quer, aqui agora, uma herança, meu pai querido. É tudo que eu queria, não é? Que alguém ia dizer? Uma casa própria, faculdade dos filhos, roupa legal, viagem de férias. Deus abençoe, né? Mas, irmãos, nem sempre acontece assim de uma tia da Patagônia deixar uma herança para nós, né? É coisa, 1 milhão, 1 bilhão mais ou menos. É raríssimo. Mas as promessas de Deus estão na palavra, irmãos. Estão na palavra. E elas são muito maiores do que qualquer promessa, ou do que qualquer coisa, melhor dizendo, que esse mundo possa dar. Então nós temos, amados, que pensar mesmo, o que eu tenho que fazer para alcançar essa bênção de Deus na minha vida. E não vamos negar, irmãos, é bênção em todas as áreas. Porque quando o crente anda nas promessas de Deus, quando ele vive de acordo com as promessas de Deus, a bênção de Deus o alcança. A bênção de Deus cai sobre a vida dele, flui na vida dele, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, conjugal, no seu trabalho, e especialmente na igreja, irmão. Especialmente na obra de Deus. Então, irmãos, quando alguém é abençoado por Deus, em algumas outras áreas, esquece de Deus, significa que essa pessoa está trocando o Deus da promessa pela promessa de Deus. Isso é errado. Tem muita gente indo em igrejas hoje em dia buscando a bênção de Deus e não Deus da bênção. Mas nós queremos buscar o Deus que abençoa, o Deus da bênção, e Ele tem muitas bênçãos para nos dar, irmãos. Então vamos ver o que Ele diz na palavra que nós temos que fazer para alcançar essas promessas. E veja, estou falando assim de todas, viu? Não dá nem para entrar agora no mérito das promessas. Você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar lá. Mas nós estamos enfatizando o que mesmo? Alguém lembra? Uma vida mais espiritual, irmão. Fala para o irmão do seu lado, irmão, uma vida mais espiritual. Irmão, quantas almas você já ganhou para Jesus? Isso não te incomoda? Você vai ser cobrado, irmão. A palavra diz em Ezequiel, e se nós sabermos de alguém que está indo para o inferno, nós não abrimos a boca, o sangue dele está em nossas mãos. Uma igreja começa a morrer, irmãos, quando ela perde o sentido de ser igreja. Um crente começa a morrer quando ele começa a perder o sentido de ser crente. O sentido de ser crente, amados, é ganhar almas, é falar do evangelho. O sentido de ser igreja é ser um farol no meio das trevas. Então, irmãos, nós temos que nos incomodar com isso. Isso aí tem que ficar, sabe, dando um comichão na nossa cabeça, como um espinho no sapato. Meu Deus, o que eu já fiz para ti? E se você nunca ganhou alma para Jesus, irmão, não precisa de seminário, viu? É só você se lançar na obra. E Deus te usa, irmão. E Deus faz a obra na tua vida. Então essa é a maior bênção, viu? Ser um vaso nas mãos de Deus.
ser um instrumento de Deus, viver uma vida cheia do Espírito Santo, ser um crente cheio de frutos e de obras, ser tocado pelo poder de Deus. Essa é a maior promessa que tem, irmão. É maior do que tudo, é ter essa vida com Deus o tempo todo. Então vamos ver o que Deus quer de nós. Versículo 9. Desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para... Vamos ler do desde até cumpri-los, todo mundo junto? Desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los. Irmãos, as promessas são condicionais. As promessas de Deus estão condicionadas aos mandamentos. A expressão desde que revela isso. Olha, filho, tem promessa, desde que você guarde os mandamentos. Como é fácil esquecer os mandamentos, irmãos? Não é fácil? Ó, um segundinho e a gente esquece os mandamentos. A gente esquece tudo. É muito fácil, irmãos, mas são esses mandamentos que nos mantêm em dia com Deus. Então, graças a Deus pela graça de Deus. Salmo 63:3, vamos falar juntos? A tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus nos ajuda a guardar os mandamentos. Porque quando a gente falhar em algum momento, a gente pode pedir perdão para Deus. E Deus promete nos perdoar. E promete nos modificar. E promete nos fortalecer. E falar, filho, agora vai, filho. Vai agora, está perdoado. Agora vai, não peques mais, disse Jesus, né? Vai, não peques mais. A teologia da graça de Deus, irmãos, jamais concedeu para nós um relaxamento na guarda dos mandamentos. A Bíblia fala muito da graça de Deus. E nós conhecemos a doutrina da palavra de Deus. Nós somos uma igreja, um povo que crê na graça de Deus. Mas isso não significa que é para esquecer os mandamentos, queridos. O povo de Roma, da carta de Paulo aos Romanos, parece que pensava isso. E Paulo então chega num momento que ele diz, olha, a graça não foi dada para fazer uso dela dessa forma pecando. Irmãos, hoje em dia há muitos que não querem ouvir falar de mandamentos, só da graça. Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Eu não preciso me preocupar com os mandamentos, porque Deus é um Deus de amor. Espera aí. Deus é um Deus de amor, mas eu tenho que me preocupar com os mandamentos. Eu tenho que me incomodar se eu não cumpri-los. Eu tenho que observá-los, eu tenho que conhecê-los. Existem alguns que fazem uma confusão terrível, argumentando até que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Como se falar de mandamentos fosse pregar a lei do Velho Testamento. Isso é confusão, é engano de Satanás, irmão. Eu não estou pregando a lei do Velho Testamento, estou pregando a Bíblia. A guarda dos mandamentos não foi abolida. A guarda dos mandamentos foi exigida por Jesus. Ele cumpriu perfeitamente e, portanto, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. E Paulo diz, olha, eu sou imitador de Cristo, seja também. Imite Jesus. E é claro, irmãos, que quem afirma dessas coisas, um que não precisa de guardar mandamentos, outro que falar de mandamento é coisa do Velho Testamento, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque se você lê a Bíblia, a simples leitura da Bíblia te mostra como Deus quer que a gente viva, não é verdade? E Deus explica como que Ele quer que a gente guarde. Está aí no finalzinho dessa expressão o verbo cumprir. Guardar os mandamentos não é somente conhecer os mandamentos. Eu nem sei se a gente conhece os 10 mandamentos aqui de cor, hein? Nem vou fazer aquelas perguntas agora, por causa do tempo. Mas eu pergunto, você sabe os 10 mandamentos de cor? Você sabe onde estão os 10 mandamentos? Conhecer os mandamentos já é um grande feito, já é uma bênção. Tá certo? Mas a Bíblia fala para nós não apenas conhecermos. O Senhor fala que guardar os mandamentos é cumpri-los. Está escrito aqui, os mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los. Então, irmãos, essa é a mais antiga lição que Deus deu para o povo dele. Desde os primórdios, desde o Velho Testamento, e não mudou nada, continua do mesmo jeito. O crente tem que guardar os mandamentos de Deus. Mas como é fácil esquecer os mandamentos de Deus, não é mesmo? É fácil. Um momentinho de bobeira que a gente já esquece. Por exemplo, o maior mandamento que é o amor. A gente esquece.
A gente esquece o outro mandamento do Senhor, para a ordem do Senhor para nós, que é o perdão, perdoai-vos uns aos outros. Veja, irmãos, a palavra de Deus é rica nas promessas, mas é rica também na explicação dos mandamentos. Quando a palavra fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, também diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está explicando para nós que amar a Deus é muito mais que dizer, oh Pai, eu te amo, aleluia. É amar o meu irmão também. E amar o meu irmão é muito mais do que dizer, irmão, eu te amo, Deus te abençoe. Não, amar o meu irmão é respeitá-lo. Amar o meu irmão é orar por ele. Amar o meu irmão é viver de uma forma diferente do que meras palavras. Então, irmãos, atualmente existem algumas igrejas que não falam mais de mandamentos. Porque condicionou na mente de muitos crentes que esse é um assunto chato. Que esse é um assunto antiquado. Esse é um assunto legalista. Pastor fulano é legalista, só fala de lei. Vamos falar de alegria. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de promessa. Tá, falar de promessa, mas e os mandamentos? Não são eles que condicionam a promessa? Não está escrito na palavra? Desde que guarde os mandamentos? Então é um engano, irmãos. Falar só de alegria, alegria, alegria e não falar também das responsabilidades. Mas hoje em dia tem igrejas, por esse Brasil afora, que estão com a cabeça condicionada. Estão confusos. Chegam a chamar o irmão que fala de mandamentos, seja ele pastor ou não, de fariseu, hipócrita, legalista, coisa e tal. Bom, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é a palavra de Deus. Não caia nesse engano de Satanás, irmão. Não caia, porque isso é o que está na cabeça do povo lá fora. Existem igrejas que não falam de pecado mais, que não falam de mandamento, porque isso afugenta os crentes, não é? Dizem que afugenta os crentes, mas eu creio que o crente verdadeiro não. Isso afugenta aquele povo que vai lá. O irmão falou para mim, pastor, a igreja quadruplicou, tal. Que crescimento em pouquíssimos meses. Eu disse, não, isso não é crescimento. Isso é um povo que vai lá. Você já imaginou, irmão, se hoje, domingo, 25 de agosto de 2013, estivesse aqui com seu violão e com aquela voz abençoada e aquelas lindas composições, o Paulo César Baruch, por exemplo. Ei, Paulo Baruch é uma bênção, né? Vamos falar o mais famoso aqui da igreja, o Grupo Logos. Quem conhece o Logos? Levanta a mão. O Grupo Logos Deus usou para mudar minha vida, irmãos. Eu era um crente desviado. Deus usou aquela fita cassete dos Situações. Conhece? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. E caminhos e situações. Deus usou na minha conversão. Imagina o Grupo Logos aqui. Cita um aí, irmãos. Quem vocês... Cassiane. Ah, Cassiane é uma benção. Eu gosto da Cassiane. Hernandes Dias Lopes. Já pensou? Nem conseguimos trazer o irmão aqui, né? Tanta agenda do homem. Cita alguém que você admira muito no mundo cristão hoje, né? Cantor, pregador. Diante do trono. Fernandinho. Irmãos, quando você vê eventos assim, geralmente está lotado. E olha, eu louvo a Deus porque está lotado. Não vou também ficar com hipocrisia. Todo mundo sabe que eu gosto de música evangélica, eu amo música evangélica. Mas o que a gente nota é que há uma confusão na cabeça de muitos crentes por aí, que enfatiza mais esses momentos espirituais, de louvor, de alegria, de exaltação, do que a palavra em si. E quando alguém fala sobre esses mandamentos de Deus, logo vem aquela mentalidade de que isso é antiquado, isso é farisaico, isso é legalista. Mas eu queria, irmãos, falar nessa noite sobre uma nova visão acerca dos mandamentos, irmão. Repita comigo, uma nova visão. Uma nova visão acerca dos mandamentos. Irmão, a visão bíblica dos mandamentos de Deus. Uma nova visão, mas é a visão bíblica. A visão mais antiga. A visão primordial. O que Deus quis dizer. O que significa. O que revela. Você sabe o que é? Amor. Amor. Os mandamentos de Deus revelam o amor de Deus por nós. Repita comigo. Os mandamentos de Deus
revelam o amor de Deus por mim. Irmão, os mandamentos de Deus não são penosos, diz a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus não são para judiar do povo de Deus. Os mandamentos de Deus, irmãos, são para nos proteger. Os mandamentos de Deus revelam o amor que Deus tem por nós para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar. Eu creio que nós precisamos mudar a nossa concepção acerca dos mandamentos de Deus. Porque mudando o nosso conceito, a nossa mentalidade, o que vai aqui na nossa cuca, acerca dos mandamentos de Deus, nós começamos a entender o que eles significam na prática. Na prática, irmãos, os mandamentos são como cercas de proteção. Os mandamentos são como muros que nos protegem de cair no abismo. Cercas que nos protegem de nos perder nos caminhos da vida. Os mandamentos de Deus, amados, são como proteções dos quais a nossa alma não pode ultrapassar, caso contrário, nós nos tornamos alvo fácil do maligno. Caso contrário, nós saímos de dentro da concordância com a palavra de Deus. E nós saímos fora da promessa de Deus. A promessa de Deus para aqueles dias era a terra. E não somente a terra. O Senhor chega a dizer, vocês, eu vou acrescentar mais 3 cidades além, se vocês guardarem. Era bênção na vida deles. Irmão, quem é o maior interessado em roubar as nossas bênçãos? É o inimigo, irmão. É o diabo. Ele quer roubar a bênção do emprego novo, ele quer roubar a bênção de um carro novo, ele quer roubar a bênção da cura, ele quer roubar a bênção de uma família unida no Senhor. Mas a maior bênção que ele quer roubar é de uma vida de comunhão íntima com Deus. Porque quando ele rouba essa bênção, as outras já vão sendo deixadas de lado automaticamente. E a pessoa passa a viver enfocando as outras bênçãos e não a principal. E Deus até usa. Eu me lembro uma situação, o irmão lá, desempregado, passando uma situação difícil, e começa a orar, orar, orar. Aí Deus abre a porta de emprego. O irmão volta para a igreja. Glória a Deus, não é? Mas quantos que quando recebe a bênção vai embora? Certa vez eu estava numa visita e uma senhorinha doente, e a gente falando de Jesus, evangelizando, e ela falou assim, mas pastor, para ser abençoado eu tenho que passar para crente? Passar para crente, né? Para ser abençoado eu tenho que passar para crente? Falei, não, Deus pode abençoar a senhora, se for da vontade dele, mas eu estou falando da maior bênção, que não é a cura, é a salvação da alma. Ah não, se é para passar para crente eu não quero não. A senhora não quer que Deus te abençoe? Eu quero que ele me cura, mas eu não quero ser crente. Normal, né? Normal, lá fora é normal, isso aí é... Ela até na sua simplicidade foi honesta, não mentiu, não camuflou. Mas irmãos, quantas vezes nós agimos dessa maneira? Ah, meu Deus, me dá tal bênção. Ah, Senhor, toca o coração da Chiquinha, aquele jovem apaixonado. Oh, Senhor, que menina bonita, que menina linda. Senhor, toca no coração dela, faz ela gostar de mim. Marido com a esposa, Senhor, abençoa, Senhor, ajuda que meu casamento seja um lugar de paz, de alegria e tal. Amém. Mas você está indo buscar essa bênção lá no Senhor das bênçãos? Você está cumprindo os mandamentos? Sabe, irmãos, enquanto a gente vai semeando, às vezes a gente vai até chorando, diz a palavra. Mas a Bíblia diz que depois a gente volta com júbilo, trazendo seus feixes. Compare isso, irmão, com a guarda dos mandamentos. Às vezes, para guardar os mandamentos, a gente chora. A gente geme. Senhor, não está fácil, Senhor. Me ajuda, Senhor. Está difícil, Pai. A cruz está pesada. O jugo é suave, Senhor, mas está doendo aqui no meu ombro. Minhas costas já estão arcadas. Eu não estou aguentando carregar esse fardo. E está escrito na Bíblia que o teu fardo é leve, Senhor. Mas depois você volta sorridente, alegre, cantando louvores, dando pulo de alegria, chorando, regozijando, porque Deus abençoou você. Amém, irmãos? Isso é promessa. Você guardou o mandamento, Deus abençoou você.
Então, irmãos, a partir de hoje vamos mudar nosso conceito de mandamentos. O que você pensa acerca dos mandamentos, irmão? Eles são um fardo pesado demais para você? Não, eles são bênção na minha vida, irmão. É assim que tem que ser, irmão. Lembra da fala do Estênio Márcios aqui no domingo passado? Ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou, não é dever, é prazer. Lembra disso? Irmão, ele está querendo dizer o seguinte, tem que ser feito com prazer. Esse é o projeto de Deus. Mas não deixa de ser dever. Não deixa de ser dever. Cumprir os mandamentos é dever nosso. Mas se a gente encarar como um dever, e não prazer, e não privilégio, e não amor, se torna aquele fardo insuportável, irmão. Se torna aquela coisa complicada. Então, irmãos, é prazer, mas é dever. Porém, é um dever prazeroso, é uma coisa que a gente faz com alegria. Porém, irmão, se você não estiver sentindo alegria, não significa que não deve fazer mais nada. Você deve fazer, porque é dever. Mas faça, nem que for chorando, o seu dever. Orando, clamando, buscando, cumpra o mandamento. E Deus vai fazer isso se tornar um prazer. Volta com alegria, trazendo os seus feixes. Que Deus nos abençoe e que nós possamos caminhar dentro dessa perspectiva. E nós vamos depois continuar essa mensagem. Tem mais coisa para falar aqui, mas depois nós continuamos e que Deus esteja nos iluminando. Vamos orar nessa hora? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Será que tem se tornado para você mais dever do que prazer, irmão? Os mandamentos de Deus? A palavra diz que eles não são penosos. Reflita aí no seu coração, porque se os mandamentos de Deus se tornarem para nós algo insuportável, significa que nós estamos caminhando fora da palavra de Deus. Porque os mandamentos de Deus revelam o amor de Deus. E os mandamentos de Deus nos aproximam das promessas de Deus. E os mandamentos de Deus trazem sobre nós o Espírito Santo. Em cumpri-los e guardá-los, há prazer, há alegria na vida do crente. Peça para Deus nesse instante falar com você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Fale com Jesus. Diga para Ele daquilo que te atribula, daquilo que te incomoda, daquilo que está afastando você das promessas de Deus. Talvez você até já saiba do que se trata. Talvez você até já sabe do que Deus está falando para você nessa noite. Eu não sei, você sabe. E se Deus já falou com você, se Deus já revelou para você, então peça perdão para Deus. E a partir de hoje caminhe nessa dimensão, nessa visão espiritual, onde os mandamentos de Deus não são vistos como algo ruim, mas são vistos como bênção. São vistos como fonte de bênção para nós. São vistos como proteção para a nossa vida. E é tão fácil a gente falhar na prática, na guarda dos mandamentos. Se você falhou, olha, todo mundo aqui é imperfeito. Peça perdão para Deus. E diga para Ele, Paizinho, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou viver uma vida para Ti. A partir de hoje eu vou me dedicar mais. A partir de hoje eu vou orar mais. A partir de hoje eu vou buscar essa vida cheia do Espírito Santo. Eu vou perdoar o meu irmão. Eu vou amar o meu irmão, minha irmã. Eu vou respeitar meus pais. Eu vou buscar a Tua presença antes de todas as coisas, como diz a Tua palavra. Fala para Deus isso em nome de Jesus. E fale aquilo que Ele tocou no seu coração. Obrigado, Pai, porque os Seus mandamentos são bênção na nossa vida. Como é bom, ó Pai, saber que o Senhor deixou para nós a Bíblia como um sinal do Teu amor. Um sinal visível, um sinal palpável, um sinal material
A Bíblia está em nossas mãos, a Tua palavra está revelada na Bíblia, e a Tua palavra nos mostra que o Senhor nos ama, Pai. A Tua palavra nos mostra que o Senhor se incomoda de tal maneira conosco, que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós lá na cruz, ó Pai. E a Tua palavra, Senhor Deus, nos revela que os Seus mandamentos não são penosos, mas que os Seus mandamentos, ó Pai, abrem as portas do céu sobre nós. Que os Seus mandamentos, ó Pai, revelam para nós o caminho da graça. Os Seus mandamentos, ó Pai, nos aproximam das bênçãos do Senhor, sejam elas materiais, físicas, sejam elas, ó Deus, bênçãos aqui da terra, aqui do mundo, ó Deus, mas principalmente, ó Pai, as bênçãos espirituais. A Tua palavra nos revela, Senhor, que essas bênçãos nos foram dadas, que o Espírito Santo habita em nosso meio, que a Tua glória está neste lugar e que o Senhor habita no meio do Teu povo. Ó Pai querido, por isso, Senhor Deus, derrama sobre nós a Tua bênção nessa hora. Aquele irmão que estiver atribulado, aquele irmão que estiver oprimido, aquele irmão que estiver triste, ó Deus, conforta nessa hora e levanta esse homem, essa mulher, esse servo, essa serva, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Não deixa essa pessoa sair daqui, ó Pai, carregando sobre si um fardo que não é dele, ó Pai. Mas, ó Deus, aquilo que foi feito, ó Deus, e que essa pessoa talvez, ó Pai, precisa se arrepender. Também, ó Pai, revela nessa hora que essa pessoa saia daqui renovada, restaurada, transformada pelo Teu poder, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque as Tuas promessas são infindáveis. Porque não há como nós dimensionarmos, ó Deus, a grandiosidade da Tua palavra. Então, ó Deus, se alguém estiver desempregado ou precisando de uma renovação profissional, dá para esse irmão também, Senhor Deus, a confiança de que o mesmo Deus do Velho Testamento, da Bíblia, é o nosso Deus hoje, é o Senhor, ó Pai. E que não há porta que o Senhor não possa abrir. Porque, ó Deus, o Senhor é um Deus que abre portas e fecha portas. Pai querido, obrigado pelo testemunho do Daniel, Pai. Que nos mostra a dedicação, nos mostra a superação, nos mostra o esforço, mas acima de tudo, Pai, nos mostra que o Senhor está com ele, que o Senhor está com a mãe dele, com o pai dele, mesmo ele sendo deficiente físico. O Senhor, ó Deus, tem abençoado a vida dele. E nós temos, ó Deus, um corpo perfeito, temos braços, temos pernas, temos olhos, temos ouvidos, tudo em nós funciona direito, ó Pai. E nós muitas vezes estamos a reclamar, estamos a murmurar. Ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a confiar mais nas Tuas promessas e viver dentro dessa perspectiva, onde os mandamentos do Senhor são encarados como bênção e não como uma coisa ruim, mas como algo agradável, como algo que nos faz feliz, como algo que nos aproxima de Ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.